Graças a Deus, maravilha, estamos aqui mais neste momento para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu queria deixar aqui uma palavra que está aqui em João 14, no versículo 6, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, Jesus, ele sempre quando reunia com os seus apóstolos ou dava os seus sermões, como ele tem dado os sermões até hoje na igreja, na casa de Deus, e ele tem passado a transmitir essa palavra, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, Ele não vai ser, ele já é. E ele testifica dizendo que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse vem de Jesus eu vejo como um chamado, Um chamado que ele chama todos à salvação. Para que essa salvação seja alcançada às pessoas, ele tem que passar por Cristo. Porque ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Que aquele que vai até o Pai, que quer ir até o Pai, tem que vir até Ele. Então nós vemos que como hoje as pessoas, vamos dizer, ela corta caminho, Corta caminho, faz as suas ações, faz as suas atitudes, faz as suas obras do jeito que acha que tem que fazer, e achando que há uma garantia de poder estar se assegurando de ter uma oportunidade de estar junto com Cristo. Mas Jesus, ele fala muito bem sobre a verdade. Jesus, ele fala muito bem sobre o caminho. O caminho que Jesus fala é um caminho que já foi feito por ele. Um caminho que já foi traçado, um caminho que nós não conseguiríamos andar por este caminho se Cristo não fosse e não vai adiante de nós. Porque nós sabemos que adiante deste caminho há muitas provações, há muita dificuldade, há muitos problemas. Porque o homem natural, o homem sozinho, ele não conseguiria chegar até o final, no limite, até o final da sua vida. Por causa do quê? Por causa dos acontecimentos que acontecem neste caminho. Eu tenho um caminho, você tem um caminho para percorrer. Mas neste caminho há salteadores, neste caminho há criminosos, há mentirosos, há falso profeta, há tanta coisa que nós encontramos no caminho. Se nós deixarmos ser levado por esse tipo de encontro que vai nos encontrar no caminho, nós vamos se desaperceber e vamos soltar de Cristo. Assim como aconteceu com os pais de Jesus, que quando eles foram a uma festa e eles voltaram para a sua casa, quando eles deram por conta, cadê Jesus? Ficaram preocupados, cadê Jesus? Jesus perdeu. Jesus estava lá na festa, aí quando eles voltaram para trás em busca de Cristo, de Jesus, viram Jesus no meio dos doutores, ensinando, falando ali a verdade a respeito ao reino de Deus. Aí as pessoas falam, mas a Bíblia não relata, a Bíblia não declara exatamente que posição que Jesus estava falando ali, naquele exato momento com os doutores. Eu vejo, irmãos, essa palavra nos dias atuais que estamos vivendo. Hoje nós vemos quantas ideologias estão aí crescendo a cada dia, As pessoas com seus próprios entendimentos, as suas próprias textual, as pessoas com suas próprias conclusões. Eu vejo que esse tipo de pensamento tem confrontado a palavra de Deus. Tem confrontado aquilo que Deus, que Jesus veio fazer na terra.
Eles tentam através de, vamos dizer assim, os livros que escrevem, né? Às vezes você lê ali 2, 3 folhas de livro para citar um versículo da palavra de Deus. Às vezes você lê um livro com várias folhas para você encontrar alguma coisa falando, tirado do versículo da palavra. Então nós vemos que cada um tem as suas experiências, né? Teve uma experiência com Deus, muito bem, é válido, né? Porque nós sabemos que Jesus ele veio para fazer isso. Ele veio para ser a diferença na vida de uma pessoa. Só que geralmente as pessoas estão se corrompendo. Estão se corrompendo, estão confrontando a palavra de Deus na qual nós estamos vivendo no dia de hoje. Ali nós vemos que as cartas de Paulo, ele fala para Timóteo que nos últimos dias surgirão os falsos doutores, surgirão, né, homens com suas próprias ideias, homens inteligentes, né, homens sábios, bom de letra, bom de conhecimento. Maravilha! Mas o Evangelho, ele é pregado na simplicidade. Essa Bíblia que está aqui em cima no meu mão aqui, ó, se nós for pegar ela e ler normal, se nós pegar ela e vamos ler aqui, para nós ler, tudo bem. Só que nós podemos interpretar alguma coisa aqui que não é celestial. Então nós vemos que a Bíblia, ela é tão simples que o Senhor revelou ao simples. Revelou a pescador, revelou a plebeu, né? Ele revelou a uma doméstica, ele revelou a um pedreiro, ele revelou a um pintor, ele revelou ali um trabalho na roça. Por quê? Porque ele revelou isso porque ele quer demonstrar que realmente ele confunde a mente daqueles que são entendidos, porque a palavra de Deus diz, né? Que Deus ele confunde os sábios e os entendidos. Confunde. Então nós vemos da forma que como Jesus ele testificou dessa palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós vemos que o caminho do homem, ele cria os seus próprios caminhos. Ele cria para poder andar por ele. Às vezes ele constrói um caminho que contradiz a palavra. Às vezes ele mesmo quer criar uma situação, ele quer criar um caminho que ele possa ali ter a oportunidade de ter ali a forma de convencer da forma que ele está andando, é conforme a palavra de Deus. Mas nós vemos que Jesus, irmãos, o caminho que Jesus fez, será que nós estamos conseguindo andar por este mesmo caminho que Jesus fez para chegar até ao propósito de Deus? Porque o caminho que Cristo fez, ele foi humilhado, ele foi blasfemado, falaram que tinha demônios, falaram que Jesus, né, expulsava demônios por príncipe de Beelzebul. Jesus foi humilhado da forma que carregou uma cruz, um madeiro, pelas ruas de Jerusalém. Uma cruz pesada, que com certeza aquelas pessoas que ele ajudou, aquelas pessoas que ele curou, aquelas pessoas que ele salvou, com certeza estavam ali também, naquele momento, olhando e observando Jesus. Eu paro e penso assim, se Jesus poderia estar falando assim, tá vendo o que estão fazendo comigo? Assim também vão fazer com vocês. Mas não se preocupe, porque o que vocês estão vendo agora, com certeza, eu estarei junto com vocês. Isso é uma opinião minha. Eu vejo, na luta que a gente passa, na dificuldade que a gente enfrenta, as provações que são levantadas contra nós, o desespero, sim, com certeza vem, porque nós somos carne, né?
Nós somos humanos, mas temos ainda essa tendência em ficar apressado com a situação. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma calma, ela nos dá uma tranquilidade, né? Porque Jesus, ele fala assim, que ele vai ao Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador para consolar o nosso coração. Então nós vemos que a criação de novos caminhos, que nós vemos no dia de hoje, são caminhos que levam à perdição. Porque o caminho que já está traçado por Cristo, nós temos que andar por Ele. Seja árduo, seja com dificuldade, seja com grandes afrontas, seja você vai encontrar fariseu, vai encontrar tudo quanto é tipo de gente. Mas não podemos desistir deste caminho, porque é esse caminho que vai levar à salvação. É o caminho que é mais difícil, é o caminho que é mais longo. Porque Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que estava havendo uma grande guerra, né, entre os fariseus, os saduceus, os amonitas na época, né, aqueles soldados lá, aqueles homens. E o que o Senhor fez? O Senhor, para não passar com o povo de Israel em meio da guerra, em meio da luta, em meio do problema, em meio daquela... Ele desviou o povo. Fez o povo passar por um caminho mais prolongado. Só que era um caminho seguro. Seguro por quê? Porque ali Deus traria água, Deus daria pão, Deus daria saúde, Deus daria, né, força. Mesmo que fosse um caminho mais longo, mas o caminho curto era um caminho perigoso. Então nós vemos que, da forma que Jesus ele fala também, que a porta é estreita e a porta larga. A estreita conduz à salvação, a porta larga conduz à perdição. A porta também ela traduz como um caminho, né? Que a pessoa entra por ela. Ele acha espaçoso, acha assim que folgado, né? Acha que um caminho que não tem luta, que não tem prova, que não tem dificuldade. Então essa é a porta larga. Agora a porta estreita é um caminho apertado. É um caminho que nós temos que fazer força, medir força para entrar por ele e entrar nessa porta. Porque nós vemos que Jesus ele é o caminho. Mesmo que os homens tenham criado uns caminhos próprios. As religiões têm criado os seus caminhos próprios. Mas, na realidade, aquele que já tem a palavra de Deus já cauterizada no teu coração e diante dos teus olhos, ele jamais acha engano. Porque não vamos dar conversa para outros. Porque não é isso que a nossa mãe falava? As nossas mães falavam assim, se você achar um estranho na rua, não entre na conversa dele. Não pegue nada que ele te dá, não pegue doce, não pegue bala. Não se desvia, não se aproxime. Então a nossa mãe já falava isso para nós quando nós era criança, né? Para nós não atender para esse tipo de situação. Então que tirar o caminho do Senhor, né? O caminho que nós estamos seguindo. Às vezes o diabo vem, cochicha na nossa mente. Satanás vem, cochicha nos nossos ouvidos. Comichões, né? Falando, E o que acontece? De repente, irmão, as pessoas podem ceder a essas tentações. Assim como aconteceu com Eva. A serpente chegou no ouvido de Eva, não, é mentira de Deus. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Ela conseguiu seduzir a Eva nas suas conversas. Às vezes nós vemos aí, irmão, coisas acontecendo dentro das nossas igrejas. Pessoas criando os seus próprios ministérios, brigando com o pastor, brigando com o irmão, brigando com fulano, com ciclano para sair da igreja, para procurar outro caminho melhor.
E o diabo aqui na cabeça dele, ó, fazendo ele não se afirmar no caminho do Senhor. É por isso que nós temos que revestir da armadura de Deus. Capacete, couraça, espada, escudo e sandálias. Esse é o verdadeiro cidadão, guerreiro, enfrenta as batalhas, porque ele sabe que o melhor de Deus vai estar para vir na sua vida. Então nós vemos, irmãos, que essas palavras que Jesus ele chama, vem, ele não fala vai, depois, não, ele fala vem. Então nós vamos passar primeiramente por Cristo para conhecer quem é o Pai. Porque com certeza da minha nacionalidade, eu tenho meu filho, eu tenho minha família. Talvez vocês me vejam aqui por esse vídeo e falem, isso aí o meu nome é Pastor Aparecido, né? Isso aí é o Pastor Aparecido, é o Aparecido. Mas de onde que ele veio? Quem ele é? Quem é a família dele? Quem é? Tá. Então, se não houver uma profundidade, ninguém vai me conhecer. Vai me conhecer, mas não vai saber de que procedência eu sou, de que família que eu sou. Então, da mesma forma, é Jesus. Jesus ele veio trazer a palavra, a Bíblia aberta, para que através da Bíblia o homem reconheça quem é Deus, que o homem reconheça que nós precisamos de Deus, que o homem reconheça que nós somos falhos, somos pecadores, e se não fosse Cristo, todos nós estaríamos sentenciados à morte, porque nós não conseguiríamos vencer a lei do pecado. E Jesus levou todos os nossos pecados. Isaías 53 fala que Jesus levou todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Então nós sabemos, irmãos, que o único caminho é Jesus. Se te oferecerem outro caminho, uma oportunidade fácil, sai dela. Assim como a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Então nós vemos que Deus também nos alerta para que nós não possamos entrar numa nova Babilônia. E Babilônia tem os seus costumes, tem os seus deuses, suas adoração. Eles têm todos ali seus deuses da forma de que eles pensam, né? E nós temos um só, aquele que criou o céu, a terra e abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Um Deus que deu uma oportunidade para mim. Me chamou lá do lamaçal do pecado, me chamou lá da podridão. Me chamou lá naquele lugar que ninguém dava nada por mim. Onde que Satanás falou assim, ó, joga fora que isso aí não presta. Mas o Senhor falou assim, para mim ele presta, porque eu vou trazer a ele renovo, vou renovar a sua vida, vou transformar a sua vida e vou fazer ele útil na terra. Então nós estamos aqui aproveitando, enquanto Deus nos deu essa oportunidade, de nós fazermos o melhor para Deus. O melhor. Então é isso, irmãos, vamos fazer o caminho de Cristo, porque Jesus vai na frente e nós vamos atrás dele. Ele vai limpando os caminhos, vai limpando os valados, vai aplanando os morros, para que nós não possamos cansar. Amém? Então Jesus é a solução da nossa vida. Não entreis em outros caminhos, porque outros caminhos vai te levar à perdição. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.